Então, a partir de hoje, eu vou começar a fazer exposições sobre aqueles textos, os diálogos de Platão que havia selecionado. Na semana passada eu fiz uma breve menção a quais serão esses textos e tentei destacar alguns tópicos gerais a respeito dos quais provavelmente as nossas leituras vão versar, né? Você talvez se lembre que a noção, digamos assim, a noção central da nossa leitura desses textos é a noção de refutação. Ou seja, em boa parte desses diálogos, ditos socráticos, de juventude ou aporéticos, ocorrem distintas e ao mesmo tempo similares estratégias de refutação dos interlocutores de Sócrates, né? Então a intenção aqui será abordar alguns tópicos relativos a essa noção de refutação. Eu havia comentado que uma tarefa que a gente poderia tentar cumprir seria ver se é possível extrair desses diálogos uma espécie de padrão de refutação, ou seja, uma espécie de procedimento padrão que se repetiria nos vários diálogos, ainda que com variações, provavelmente. Se é possível formular linguisticamente, argumentativamente, um certo procedimento que apareceria, atravessaria todo esse grupo de diálogos, né? E esse procedimento interrogativo refutativo envolveria também, como nós vimos de maneira genérica na semana passada, uma compreensão mais adequada, mais profunda do que significa refutar. Refutar, por um lado, certamente é fazer com que o interlocutor seja levado a afirmar algo que entre em conflito ou em contradição. Essa já seria uma questão, se a refutação envolve conflito ou contradição, já que não se trata da mesma coisa, mas isso não é para discutirmos agora. Mas se essa refutação se limita a observar que o interlocutor acaba dizendo algo que não mais é compatível com o que ele inicialmente afirmava, isso frequentemente acontece nesses diálogos. Sócrates faz com que o seu interlocutor faça uma afirmação que não mais é passível de conciliação com a sua resposta inicial, a questão socrática, configurando então aí uma refutação. E se essa refutação também envolve elementos, digamos assim, extra-lógicos ou extra-discursivos. Por exemplo, se nela Sócrates lança a mão também da própria atitude do interlocutor. Se a refutação também poderia consistir numa espécie de quebra, de curto-circuito, de incongruência, não apenas entre duas afirmações do interlocutor, mas entre uma afirmação sua e algo que ele faz. Que daria essa noção de refutação, e provavelmente essa é uma leitura mais adequada, uma dimensão mais do que meramente lógico-teórica, mas uma dimensão de sabedoria, não é? A noção de sabedoria aqui entendida no sentido mais amplo do que simplesmente deter uma doutrina, né? Defender teses. Um tema que também eu mencionei na semana passada é o da famosa atribuição ao método socrático, à sua interrogação constante, de uma comparação, uma atribuição a esse método socrático de uma atividade semelhante à da parteira, a maiêutica, atribuída num diálogo tardio por Platão a Sócrates, né? Sócrates veria a positividade da sua atitude interrogativa justamente na busca de ajudar, auxiliar o interlocutor a descobrir alguma coisa, né? E isso nos põe diante de uma outra questão muito interessante, que é saber se a refutação tem um único alvo. Se a situação na qual se refuta o adversário significa, isso certamente acontece, mas significa apenas exibir para ele a sua ineficácia, né?
ou se esta exibição da ineficácia do interlocutor tem também, talvez principalmente, uma função, para usar um vocabulário que é mais comum em Xenofonte do que função, exortativa. Né? O que significaria que a refutação socrática se dirige não só àqueles que detêm um certo saber e que presumem deter um saber, que tem então a presunção do saber, como também se dirigiria àqueles que esses interlocutores são geralmente mais jovens, né? Aqueles que emprestam uma tese de alguém, como é o caso de alguns interlocutores desses diálogos, como Carnes ou Alcibiades, que repetem uma tese difundida, mas que não são capazes de afirmar com convicção que são defensores dessa tese. Nesses casos, Sócrates parece estar voltado mais para abrir os olhos do jovem interlocutor do que propriamente produzir nesse suposto sábio, produzir para ele uma situação na qual ele se vê desnudado na sua ignorância. Né? Quer dizer, há uma faceta da exibição vergonhosa da ignorância de um pseudo sábio e uma faceta de exortação para uma permanente investigação de uma verdade que ainda não foi encontrada. Tudo isso vocês vão ver convive nesses diálogos. Bom, mas para poder divisar com mais clareza o que vem a ser para Sócrates a sua atividade interrogativa e por que Sócrates julga que essa sua atividade interrogativa refutativa, ainda que não ultrapasse a exibição da aporia, né? Palavra que eu havia destacado na semana passada, a aporia é justamente a condição em que se encontra o indivíduo que dialoga com Sócrates e que não vê mais saída, assim como o próprio Sócrates, para a investigação que ambos estão fazendo em conjunto. Então, acontece com frequência de o interlocutor de Sócrates ou o próprio Sócrates lançar mão do vocabulário da aporia. Sócrates, eu estou em aporia. Ou Sócrates diz, eu estou em aporia. Eu não sei sair dessa sinuca de bico em que me encontro agora, porque as minhas respostas me conduziram a ela. Né? Então, apesar deste inevitavelmente negativo desfecho que caracteriza os diálogos de refutação, Sócrates vê na sua atividade refutativa permanente, que se dá sempre mediante a interrogação e o diálogo, positividade. Essa positividade, que nós podemos perceber em alguns momentos dos vários diálogos que nós vamos ver aqui, no entanto, ela se apresenta com mais clareza num texto que não é um diálogo, mas que pode ser lido como uma espécie de manifesto filosófico do socratismo, que é a apologia de Sócrates, um texto que não é escrito em forma de diálogo, embora ele contenha, como vocês verão, 2 momentos dialogados, e ele é, supostamente, o relato do discurso que Sócrates faz no tribunal de Atenas, quando o acusado, levado ao tribunal sob acusação, o discurso que Sócrates faz em sua própria defesa. Eu comentei na semana passada que Platão não é o único a escrever textos como a Apologia de Sócrates. Há um outro escritor que provavelmente foi discípulo de Sócrates, chamado Xenofonte, do qual falei na semana passada, que também escreveu uma breve apologia de Sócrates, e tudo indica que outros escritores contemporâneos de Platão e Xenofonte, considerando-se a si mesmos como socráticos e herdeiros do socratismo, também escreveram textos com o intuito apologético, seja
nos termos de uma apologia de Sócrates, ou seja, um discurso proferido por Sócrates no tribunal, referindo-se então diretamente ao que Sócrates disse no tribunal em sua própria defesa, seja escrevendo outras obras que não são diretamente uma defesa de Sócrates, tal qual alguém se defende no tribunal, mas que tem claramente um cunho, um espírito apologético. Por exemplo, o Tratado de Xenofonte, que na semana passada eu comentei, os ditos e feitos memoráveis de Sócrates. A tradução é uma tradução feita para... esse título é uma tradução portuguesa da obra, literalmente, como eu havia dito, coisas socráticas dignas de recordar. Isso basicamente é uma tradução literal, da expressão usada no título de Xenofonte. Esse coisas socráticas pode se traduzir por aquilo que Sócrates fez e aquilo que Sócrates disse, mas o que importa aí é a ideia do memorável. Coisas que devem ser lembradas. Usa-se muito a tradução latina dessa expressão, Muitas vezes vocês vão encontrar sua obra citada simplesmente por memorabilia as coisas que são dignas de recordação. Então, são textos como estes que têm uma função laudatória, epidítica, elogiosa de Sócrates, e tudo indica são escritos por causa do evento que nós vamos aqui ver um pouco, da acusação e a condenação de Sócrates à morte. Ao mesmo tempo em que a condenação de Sócrates à morte ela resulta da iniciativa de uma parte considerável da cidade, da elite da cidade de Atenas, uma parte também considerável dessa cidade como que reage a este acontecimento, produzindo esses discursos, produzindo esses textos. Os diálogos de Platão, pelo menos os diálogos de Platão dessa fase que nos interessa aqui nesse semestre, não somente, não exclusivamente, mas também podem ser lidos e devem ser lidos como peças produzidas neste amplo movimento de defesa e até de recuperação da figura socrática. Então, faz parte, então, em todos esses escritores, mas certamente em Platão isso é notável, faz parte desse projeto de recuperação da figura socrática a afirmação da positividade dessa atitude aparentemente somente negativa, que é a da refutação dos adversários. Então, a apologia de Sócrates, que não pode ser lida, como vocês verão, eu já havia falado sobre isso na semana passada, não deve ser lida como uma espécie de reportagem do julgamento, como se Platão estivesse reportando por escrito, como um jornalista, o que Sócrates disse, como se tivesse um gravador que lhe permitisse gravar as falas de Sócrates e transcrever. Isso é absolutamente inadequado para compreender esse texto. No entanto, com toda certeza, esse texto não pode deixar de fazer referências historicamente adequadas, tanto ao que aconteceu no tribunal, quanto à figura socrática tal qual ela é reconhecida pelos concidadãos atenienses de Sócrates. Ao mesmo tempo, no entanto, em que há essa necessidade de um apego, não a uma reprodução jornalística dos fatos, mas à figura socrática, tal como ela de fato se desenhou e foi recebida pela cidade, há também, ao mesmo tempo, este motivo laudatório e apologético que certamente fez com que Platão, Xenofonte e todos os outros escritores de discursos socráticos que
se perderam tenham construído Sócrates, né? Tenham então formado uma figura socrática com o objetivo de mostrar o grande equívoco cometido pela cidade quando o condena à morte, né? E no seio desta defesa da figura filosófica socrática que se encontra nos vários diálogos de Platão e na Apologia, é que nós podemos encontrar, nunca saberemos ao certo se isso reproduz realmente ou não o que Sócrates diz sobre si próprio no tribunal, mas certamente aí há um apelo ao que os homens sabem sobre Sócrates. Nós vamos encontrar as razões que Sócrates dá no tribunal para explicar por que ele procedeu durante tantos anos da maneira como procedeu. Sócrates, defendendo-se da acusação, justifica-se, e ao justificar-se, ele explica aos juízes e à sua assistência por que ele fez o que fez. Por alguma razão que nós não sabemos ainda, o que Sócrates fez provocou muito ódio em muitos atenienses, mas também provocou um fascínio muito grande em outros atenienses, né? É isso que faz com que a figura socrática seja controversa. Sócrates vai então, entre outras coisas, no seu discurso de defesa, da apologia, apresentar aos seus juízes por que ele é como ele é. E isso nos interessa aqui justamente como uma espécie de expressão do que seria uma base teórico-filosófica da atividade refutativa que é exercitada nesses vários diálogos. Em outras palavras, a apologia de Sócrates pode ser lida como uma base teórica de compreensão do exercício constante de refutação que Platão vai apresentar nesses breves diálogos de juventude, né? Então é desse ponto de vista que eu gostaria aqui de comentar algumas partes, não só hoje, mas também na semana que vem. Desse ponto de vista que eu quero então fazer essa abordagem da apologia de Sócrates, né? Essa leitura da apologia de Sócrates como o lugar do corpus platônico, o lugar dos textos de Platão, onde nós podemos encontrar a justificativa filosófica para essa filosofia que não tem teses, mas para essa filosofia que refuta, né? Essa leitura, em princípio, independe de um pronunciamento definitivo sobre um problema que não tem solução, pelo menos é um problema que sempre será discutido, para o qual se apresentarão sempre muitas soluções, mas que, por definição, não será nunca solucionado objetivamente, que é o da relação cronológica entre o texto da Apologia de Sócrates e esses outros diálogos ditos refutativos de Platão, onde a figura socrática exercita a interrogação e a refutação, né? Ou seja, o fato de que nós não temos uma indicação absolutamente objetiva sobre a relação cronológica entre a apologia e esses outros diálogos não é um empecilho do ponto de vista teórico-filosófico para buscar na apologia este fundamento para o elenco, um fundamento para a explicação. Há duas possibilidades, né, duas possibilidades básicas de resposta para a questão: qual é a relação cronológica entre a apologia e esses diálogos. Uma que é a mais aceita, a mais difundida e talvez a mais razoável, mas não mais do que razoável, é de que a apologia teria sido então o primeiro escrito de Platão, né? Produzido ainda no calor da hora da condenação de Sócrates, né? Então uma hipótese interpretativa razoável, embora nunca saberemos ao certo se ela é absolutamente verdadeira, é que a apologia de Sócrates de Platão, possivelmente a apologia de Sócrates de Xenofonte e possivelmente outros escritos perdidos, ditos socráticos e elaborados por outros discípulos de Sócrates,
esses que têm a função de fazer a defesa do socratismo, eles são motivados como uma espécie de reação, né? Uma reação inicialmente passional e depois literária ao acontecimento fundamental da acusação, do julgamento, da condenação e da morte de Sócrates. Então, desse ponto de vista, uma primeira hipótese de interpretação é que a Apologia foi o primeiro escrito de Platão, produzido então imediatamente após ou pouco tempo após este fato da condenação e da morte de Sócrates, como uma espécie de réplica filosófica à injustiça cometida contra o mestre, réplica agora fornecida pelo discípulo. Né? Como de resto então teria ocorrido com todos os discursos socráticos de outros discípulos. Né? Bom, se foi isso que aconteceu, não há nenhuma razão que nos impediria de ver na Apologia, na medida em que ela é uma espécie de réplica após o julgamento, que já não pode mais salvar Sócrates da morte, mas pode salvá-lo da calúnia, né? Há boas razões, então, em vista disso, para ver na Apologia de Sócrates de Platão a intenção de esclarecer quem foi de fato Sócrates e, nisto, desdobrar as razões filosóficas que motivaram a sua atividade interrogativa, já que essa atividade interrogativa, como mostra claramente o texto da Apologia, essa interrogação constante foi o que motivou, entre outras coisas, a acusação. Uma segunda hipótese de interpretação da relação cronológica entre a Apologia e esses outros diálogos socráticos seria justamente a hipótese inversa de que a Apologia teria sido escrita posteriormente a esses diálogos de refutação, se não a todos os diálogos ditos socráticos, pelo menos posteriormente a alguns desses diálogos ditos socráticos. Ou seja, nada impede, não há nenhuma razão filosófica documental que nos impeça de supor, de conjecturar que, embora a Apologia, em virtude do seu próprio conteúdo, em virtude de referir-se aos acontecimentos do tribunal, possa então parecer por isso a primeira obra de Platão, nada impede a hipótese razoável de que o conteúdo do escrito Apologia de Sócrates de Platão foi urdido por Platão após a elaboração de alguns ou de todos esses diálogos breves e juvenis nos quais se exercita o método refutativo. Desse ponto de vista, a Apologia seria o coroamento o escrito que, digamos, coroa este conjunto de textos ainda voltados para o elogio do socratismo. É uma leitura também possível, embora certamente não seja a mais difundida e talvez não seja aquela que imediatamente nos vem à mente, a de que a Apologia seja um escrito, digamos assim, por assim dizer, final desse conjunto de textos elaborados por Platão. De qualquer forma, também neste caso, na hipótese de que a Apologia coroa este conjunto de textos refutativos e não é o seu ponto de partida, também aí nenhum obstáculo se põe para a ideia de que a Apologia, entre outras coisas, contém a base, digamos, o conteúdo filosófico propriamente dito que fundamenta e justifica a constante interrogação com fins de refutação. Ou seja, em ambos os casos, por distintas razões, justifica-se ler a Apologia. Eu estou pensando certamente em algumas páginas da Apologia, em particular, algumas das mais célebres páginas da Apologia, como esse manifesto filosófico do socratismo. Seja como um texto cronologicamente primeiro deste conjunto de textos socráticos, seja como um texto cronologicamente final desse conjunto de textos, não há nenhum impedimento filosófico, teórico, filológico
para a ideia de que ali se encontra aquilo que o próprio Sócrates via como a positividade do seu, digamos, do seu método refutativo. Né? Então, eu vou tentar então extrair do texto da Apologia alguns subsídios para a compreensão do que seria, aos olhos de Sócrates, tal como ele é apresentado por Platão, o que seria a positividade filosófica dessa interrogação constante. Claro que eu não vou fazer isso apenas hoje. Hoje eu vou fazer apenas uma exposição introdutória, uma apresentação de alguns pontos da Apologia que interessam, mas evidentemente isso vai nos ocupar pelo menos mais uma ou duas aulas aí. Né? Bom, o primeiro aspecto que eu quero reiterar, na verdade eu já havia comentado semana passada sobre esse ponto, mas esse ponto é muito importante, porque dele já se extraem algumas consequências relevantes para nós aqui, é o fato de que, embora a Apologia de Sócrates, como eu disse, seja um texto não dialogado, no qual Sócrates tem a palavra o tempo todo, e que, portanto, se apresente para nós como um discurso direto, e de fato se trata de um discurso direto, e que nos apresenta com toda certeza elementos que correspondem ao que de fato Sócrates disse no tribunal, nós não devemos julgar que estamos diante de um documento histórico. E as razões que nos proíbem de ver na Apologia de Sócrates um simples documento histórico, embora um documento histórico não seja simples, isso é uma maneira de falar apenas, e de resto, todos os diálogos que Platão escreveu nesta fase chamada de socrática, a razão fundamental que nos proíbe de fazer essa leitura entusiasmada, mas um tanto ingênua da Apologia, consiste no fato de que todos esses escritos platônicos nos quais a figura de Sócrates predomina, que são chamados, junto com esses outros vários escritos de Xenofonte e de outros autores que infelizmente se perderam, né, são chamados de logoi socraticoi, ou também diálogoi socraticoi. Porque o plural, tá? As duas expressões são plural. Discursos socráticos, logoi socraticoi, ou diálogos socráticos. Estas duas denominações são denominações certamente antigas, são denominações que remontam a um período platônico e dos contemporâneos de Platão, porque ambas são encontradas em textos de Aristóteles e que certamente são escritos pouco tempo após a produção, relativamente pouco tempo após a produção dos diálogos platônicos e dos discursos de outros socráticos. Né? Essa expressão logoi socraticoi ou diálogos socraticoi aparece em Aristóteles, né? Portanto, costuma-se dizer que elas configuram um certo gênero, né? Eu vou usar essa palavra, mas eu tenho os meus colegas do grego e do latim que estão aqui presentes vão ter que me perdoar, mas eu tenho um pouco de reserva com relação a escrever essa palavra, embora ela seja correta, sem dúvida aqui. Há um gênero, um conjunto de textos produzidos a partir de regras, preceitos que configuram esse gênero. Então, quando Platão escreve a Apologia de Sócrates, já há, provavelmente, escritos semelhantes a este, nos quais aparecem certos, o que se chama de tópicos, né? Aparecem certos tópicos que um bom discurso socrático deverá conter, deverá exercitar com maestria. Né?
Quando Aristóteles se refere a esses textos nesses termos, é porque já se configura ali uma espécie de gênero de discursos chamado de gênero socrático. Assim como, por exemplo, você pode dizer que a poesia épica é um gênero, a poesia lírica é um gênero, o discurso historiográfico é um gênero, né? A comédia é um gênero, a tragédia é um gênero. São expressões, essa expressão justamente vai rapidamente servir para abarcar um conjunto de produções literárias semelhantes sob a mesma rubrica. Deve ter havido, em alguma medida, certamente não tão bem delineada e sedimentada como, por exemplo, a tragédia, que tem uma tradição que remonta a 100 anos antes da morte de Sócrates, né? Certamente se vê nessa época o gênero dos discursos socráticos. Autores como Platão, como Xenofonte, como Fédon, como Ésquines, como Euclides, escreveram, todos eles sendo socráticos, escreveram textos nos quais a figura de Sócrates aparece como protagonista. Ainda que cada um tenha feito a seu modo, todos eles de alguma maneira estão tentando seguir certos preceitos que caracterizam esse gênero. Nós não saberemos nunca exatamente quais são esses preceitos, porque não há como saber exatamente. Mas nós sabemos, por causa de Aristóteles, que deve ter havido uma concepção suficientemente genérica desses escritos, de modo a que esses pudessem ser caracterizados como um gênero, não é? Ora, todo gênero discursivo, dirá Aristóteles, seja ele em poesia, seja ele em prosa, e os textos dos Logos Socraticoi não são poéticos, não são poesia, são prosa, todos esses textos, dirá Aristóteles, têm em comum algo, né? Aristóteles vai rapidamente, no texto que nós vamos ver, estabelecer essa semelhança, que é o fato de que todos eles fazem mimesis, né? Mimesis é um termo grego que se costuma traduzir por imitação. Portanto, todos os Logos Socraticoi, de Platão, de Xenofonte, de Ésquines, de Euclides, de Fédon, imitam Sócrates. Né? Cada um a seu modo, mas todos eles certamente têm mira, têm como base o mesmo Sócrates. Portanto, nós devemos sempre imaginar que a apologia de Sócrates e de resto os diálogos de Platão tem um caráter mimético, né? Imitativo. Então, a palavra é extremamente traiçoeira, muito perigosa, porque para nós falar em imitação, frequentemente nos sugere a ideia de reprodução. Né? Platão terá grande culpa nessa história, porque não Platão desses diálogos, mas Platão da República, lá no fim da República, vai dizer que o imitador é como um pintor. Justamente tenta reproduzir o modelo o mais fielmente possível no seu caso. E ao usar esta comparação com uma imagem, a ideia de reproduzir o mais fielmente possível o modelo facilmente escorrega, digamos assim, para a ideia de uma reprodução. Justamente aquilo que eu estava dizendo, nós não devemos fazer. Imaginar que o discurso que Sócrates produz em sua defesa no tribunal, tal como apresentado na Apologia Platônica, reproduz o que Sócrates falou no tribunal. Justamente essa ideia de reprodução que não cabe aqui. Né? No entanto, todos esses discursos, dirá Aristóteles, são miméticos. Né? Tanto Platão quanto Xenofonte e vários outros socráticos cujos textos se perderam, fizeram parte então de um certo, não como um grupo consciente, como um grupo que se visse como tal, mas poderiam todos ser reunidos numa certa rubrica, a dos escritores de Logos Socraticoi. Né? Essa expressão que Aristóteles emprega vai ganhar grande importância, assim como a expressão Diálogos Socraticoi, e ela vai reaparecer, por exemplo, num autor bem tardio já, que é Diógenes Laércio, né?
que escreveu um texto muito citado, Diógenes Laércio é um escritor, ao que parece, do século III da era cristã, portanto são aí 600 anos aproximadamente depois de Aristóteles, né? Ele escreveu uma obra chamada Vidas dos Filósofos. E nós temos a tendência, mais uma vez, não estaremos equivocados ao dizer isso, mas precisamos também ter muita cautela de imaginar que se trata de biografias. Sim e não. Se por biografia vocês entenderem aquilo que se chama hoje de biografia, um relato dos fatos da vida do indivíduo, que pode ser e que pretende ser uma reprodução fiel do que esse indivíduo viveu e disse, não é exatamente isso que acontece aqui. Trata-se de um gênero também, no qual há certos tópicos, certos procedimentos que devem estar presentes. Então, se você ler qualquer um dos 10 livros das vidas do Diógenes Laércio, você vai encontrar anedotas sobre os vários filósofos. Anedotas não apenas no sentido que são engraçadas, mas pequenas histórias contadas, essas histórias tanto folclóricas sobre os filósofos. Isso não é porque Diógenes Laércio gostasse de fofoca, é porque fazia parte do gênero biográfico incluir esse tipo de coisa. Né? Então, ao mesmo tempo em que há evidentemente a pretensão de nos dizer quem foi o filósofo X, há também a pretensão, a necessidade de conciliar isso com esse conjunto de preceitos típicos desse gênero. Diógenes Laércio, então, no livro 2 das suas vidas, ele está, livro 2, parágrafo 64, ele está falando de um socrático chamado Ésquines. É a vida de Ésquines ali. E Ésquines é um discípulo de Sócrates, né? E ele menciona ali, então, nessa passagem o seguinte: de todos os diálogos socráticos, portanto é muito claro que para o Diógenes a expressão diálogos socráticos remete imediatamente a um certo conjunto de escritos reconhecido pelo seu leitor como sendo parte de um gênero, né? De todos os diálogos socráticos, Panécio, que é um estoico, julga serem verdadeiros os de Platão, de Xenofonte, os de Antístenes e de Ésquines. Tem dúvidas sobre os de Fédor e os de Euclides, mas todos os outros ele rejeita. Então vejam, aqui são nomeados alguns socráticos: Platão, Xenofonte, Antístenes, Ésquines, Fédon, Euclides, e todos os outros. Portanto, deve ter existido um número considerável de escritores de Logos Socraticoi, ou de Diálogos Socraticoi, que conhecemos muito mal, né? São, para Panécio, rejeitados. Panécio aqui já está emitido um veredito histórico. Né? Há diálogos socráticos verdadeiros. O que quer que signifique isso? Nós não sabemos, o texto não nos permite tirar a conclusão. E diálogos socráticos que devem ser postos de lado. De qualquer maneira, falar em diálogos socráticos aí é se referir a um conjunto de textos reconhecido como um grupo de textos, reconhecido como uma espécie de família de textos. Né? Nós não podemos nunca perder isso de vista. Talvez muito do que Platão escreva na Apologia e nesses diálogos esteja dirigido para a meta de satisfazer um conjunto de preceitos característicos do que é um bom discurso sobre Sócrates. Né? É claro que, como nós vamos ver, nós sabemos disso, isso não esgota a produção desses textos. Né? Há uma referência a uma possível obra escrita por Aristóteles, perdida, da qual nos restaram apenas alguns fragmentos. Aristóteles teria escrito um texto chamado Sobre os Poetas. E neste fragmento
do texto sobre os poetas, afirma-se que o fato de que os socráticos diálogos, o fato de que os diálogos socráticos não foram escritos em versos, nós não sabemos o contexto em que essa afirmação é feita porque não temos o contexto. Mas, de alguma maneira, provavelmente Aristóteles está querendo aí fazer o mesmo que fará na poética, como nós vamos ver, que é deixar claro que a diferença formal entre um logos, que é escrito em forma de poesia, no metro, né? Como diz literalmente o texto grego, e um texto que não é escrito em metro, portanto não é escrito em versos, diríamos nós hoje, que não é poesia, essa diferença não elimina, não retira do que Aristóteles chama aí de os mimos que sofram e dos diálogos socráticos não retira desses textos o seu estatuto de logos e de mimesis. Isso vai ficar muito mais claro na poética, mas provavelmente nesse texto isso já é afirmado. Aristóteles dirá: toda a produção de textos, no limite, isso valeria até para o discurso histórico para Aristóteles, envolve mimesis. Claro que o grande tipo de discurso mimético, e é justamente aquele que na poética Aristóteles vai abordar, é a poesia. Na poética, o primeiro livro é dedicado à poesia trágica, e o segundo livro a poesia cômica. Primeiro a tragédia, o segundo a comédia. A comédia se perdeu, nós sabemos, e restou-nos o primeiro livro sobre a tragédia. Portanto, o tipo de texto, o tipo de logos que Aristóteles analisa privilegiadamente a respeito desse tema da mimesis é a poesia. Mas ele deixa muito claro no início da poética e nesse fragmento que o fato de que textos como os de Sófron, que nós não conhecemos, e os discursos socráticos, por não serem escritos no metro, ou seja, por não serem escritos na forma poética, não deixam de ser miméticos. Nós poderíamos talvez imaginar que essa diferença seria relevante para dizer onde há imitação, onde não há. Aristóteles diz que não. Essa ideia aqui, nesse fragmento do texto sobre os poetas, é apenas, para nós, apenas aludida, ela vai ser afirmada então claramente na poética, no início da poética, eu vou fazer aqui, não sei se todos vocês têm familiaridade com essa numeração, mas eu vou sempre que citar Aristóteles fazer aqui menção a uma paginação análoga àquela que existe em Platão. Eu havia comentado semana passada que em Platão você vai encontrar coisas do tipo Apologia 23c, República 505a, a paginação de Stephanes, século XVI. Para a poética, ou melhor, para a obra de Aristóteles, há uma paginação que foi a paginação da edição de um alemão chamado Immanuel Becker, que em 1831 estabeleceu e editou toda a obra aristotélica em texto grego, e a paginação dessa edição do texto de Becker são volumes mais ou menos dessa altura e dessa grossura. A biblioteca tem. Essa paginação passou a ser utilizada por qualquer leitor e comentador de Aristóteles. Então, cita-se o número da página, cada página é dividida em duas colunas, coluna A, coluna B, e cada coluna tem entre 35 e 40 linhas. Então, por exemplo, no caso da poética, a passagem que eu vou citar aqui, é página 1447, na edição Becker, então. Tem a página 1447, coluna
A, linha 28, e entra na coluna B, linha 13. Tá? Então, esse tipo de menção aqui, de paginação, qualquer texto sobre Aristóteles, vocês vão encontrar mencionada, é uma paginação universal que permite que você, em qualquer língua que você escreva sobre Aristóteles, o seu leitor, onde quer que ele esteja, terá condições de encontrar a referência que você está fazendo. Né? Olha, nessa passagem, que é praticamente a abertura da poética, as linhas iniciais da poética, Aristóteles diz, eu cito, mas a arte que imita só com linguagem, logos, né? Por que Aristóteles se refere a uma arte que imita só com logos? Porque ele está estudando na poética, no livro 1, a tragédia. E ele vai deixar claro adiante que a imitação na tragédia é a imitação não só por meio de logos, mas também por meio de ação. A tragédia é uma construção na qual os indivíduos dizem alguma coisa e agem de um certo modo. Então é uma imitação que se dá na fala das personagens, mas também na ação das personagens. No entanto, Aristóteles diz que há um tipo de discurso, né? Há um tipo de arte que consiste em imitar só com linguagem, em prosa ou em verso. Né? Por exemplo, os poemas de Homero não são encenados. Eles contêm ações das personagens, mas eles não são encenados. Portanto, não há uma imitação para além do logos do poema. Não se produz a imitação da ação num palco, como acontece com a tragédia ou com a comédia. Esse é o tipo de imitação que se dá só com logos em verso. Há, no entanto, um tipo de arte que imita com logos em prosa. E, certamente, os discursos socráticos se enquadrarão nesse tipo. Né? Olha, e nesse caso de artes que imitam só com linguagem em prosa ou em verso, imitam seja com combinação de versos distintos, seja com um único tipo. Vocês podem ter diferentes tipos de versos, diferentes métodos de versos nos mesmos poemas. Né? Significa que há essa diferença. Aristóteles aqui nessa passagem quer nos dizer apenas o seguinte: essa arte que só imita no logos e que não apresenta a ação imitando algo, não há um único nome que agregue todo esse tipo de produção. Assim como diferentemente do que acontece na poesia, que é justamente um nome que dá conta de todo um tipo de discurso imitativo, que permite falar de poesia trágica, de poesia épica, de poesia cômica, portanto, denominações que organizam essa vasta produção de imitação. O mesmo não ocorre no caso da imitação que se dá só com logos. E Aristóteles diz: pois não poderíamos em comum denominar os mimos de Sófron e Xenarco. É uma passagem que remonta àquele fragmento, só que agora ele acrescenta o nome de um outro autor. Xenarco, nós não temos muitas informações sobre esses escritores, mas o ponto aqui é: não poderíamos denominar em comum os mimos. Vejam, mimo remete diretamente à ideia de mímias. A palavra mimo significa literalmente imitação. Não poderíamos em comum denominar os mimos de Sófron e Xenarco e os discursos socráticos, os logos socráticos. Quando Aristóteles diz não há um nome comum que permita reunir os
mimos de Sófocles e Xenaco e os logos socraticoi, ele está dizendo que os mimos de Sófocles e Xenaco são imitações e que os logos socraticoi também são imitações, embora não exista uma rubrica geral, como existe no caso da poesia lírica, épica e trágica ou cômica, né, que congregue todo esse tipo de imitação. Nem mesmo se fizesse a imitação com trímetros, versos elegíacos ou semelhantes. Né? O fato de se escrever em verso, essas obras não daria condições de reuni-las sob uma única rubrica. Então essa passagem é uma passagem muito comentada, muito citada, e ela tem para nós a importância de deixar claro que para um autor como Aristóteles, que não é exatamente alguém que fale sobre Platão de ouvir dizer, né? Aristóteles foi aluno da academia por 20 anos, tem amplo conhecimento, não só da filosofia platônica, mas de toda a tradição do platonismo, do socratismo. Né? Já Aristóteles, então, se refere a esse conjunto de textos, que são os logos socraticoi, como imitações. Né? Ora, é interessante que nós tentemos entender como é que na poética de Aristóteles esse conceito de imitação vai sendo aos poucos elaborado. Um dos objetivos centrais da poética é nos explicar o que é imitar, o que é imitação. Né? Como se deve compreender a ideia de imitação. Por quê? Porque isso nos ajuda justamente a encontrar alguns parâmetros, algum auxílio para compreender o que devemos esperar da apologia de Sócrates e Platão como imitação. Né? Ao ler a apologia de Sócrates, escrita por Platão, sabendo que ali se trata de uma peça de imitação, entender o que significa imitação a partir da poética de Aristóteles nos dá alguns subsídios para orientar a nossa leitura. Né? A noção de imitação na poética será comentada em algumas expressões que Aristóteles vai usar. Por exemplo, a expressão que se traduz costumeiramente por verossimilhança. Né? Que não é sinônimo de verdade. Né? Verossímil e verdadeiro não são expressões sinônimas. O verossímil, por definição, é o que é semelhante ao verdadeiro. A ideia de verossimilhança, ela não é a ideia de reproduzir a verdade, encontrar a verdade tal como ela é, mas aquela de produzir algo que se assemelhe à verdade. Isso é fundamental para entender não só os discursos socráticos como um todo, mas toda a produção literária da antiguidade. Né? Não há essa ideia de realismo, digamos assim. Não existe realismo nesse sentido. Né? E também não existe essa ideia de uma ficção pura. O que existe sempre é uma base real a partir da qual o autor constrói alguma coisa, e isso que ele constrói tem que ser portador de verossimilhança. Né? Ora, o que é verossimilhança? Como é que, segundo Aristóteles, nós devemos entender verossimilhança? E aí algumas expressões que Aristóteles vai utilizar nos capítulos do livro 1 da Poética, né? Nós vamos ver algumas delas aqui. O verossímil pode ser dito como aquilo que poderia ser. Isso é importante para entender uma das mais sérias passagens da poética, eu vou mencionar daqui a pouco, que é aquela na qual Aristóteles mostra a diferença que há entre o historiador e o poeta. O historiador é aquele que diz o que é. O poeta não diz o que é, mas o que poderia ser. O verossímil que o poeta elabora, ele é verossímil porque ele poderia ser verdadeiro.
mesmo que ele não seja verdadeiro, ele poderia ser. E é isto que lhe dá verossimilhança. Aristóteles vai também usar uma expressão que tem significados variados conforme o contexto que ela aparece, que é a expressão, aquilo que acontece o mais das vezes. Essa expressão, que acontece mais das vezes, literalmente, ela significa que acontece na maioria dos casos. Agora, o que acontece na maioria dos casos, que acontece mais das vezes, é apenas uma outra maneira de se referir à ideia de que isto é algo que se poderia esperar acontecer realmente. Há uma certa oposição entre essa expressão, em outros contextos da obra de Aristóteles, o que acontece mais das vezes é o que não acontece necessariamente. Por exemplo, se você vai a obras como metafísica ou física, o que Aristóteles diz que acontece necessariamente, por exemplo? Um teorema da matemática. O teorema da matemática lida com coisas que não poderiam ser de outro modo. E ponto final. O que acontece na natureza poderia ser de outro modo. Ainda que não seja, poderia ser de outro modo. Há na natureza eventos que acontecem sempre, mas não significa que eles acontecem necessariamente como ocorre na matemática. E há outros eventos da natureza que não acontecem nem mesmo sempre. Por exemplo, um acontecimento natural que se dá o mais das vezes. O fogo sobe. Não dizer que ele sobe, o fogo sobe. O fogo nunca desce. A fumaça do fogo sobe e nunca desce. Nós poderíamos dizer que não poderia ser de outro modo. Aristóteles diz que isso não é equivalente, por exemplo, ao tipo de necessidade que está presente na matemática. Há uma diferença. Mas esse tipo de evento, o fogo sempre sobe e nunca desce, acontece também de um modo diferente de um evento como cavar um buraco e encontrar um tesouro. Que infelizmente não acontece nem mesmo com mais das vezes. É o que a história chama de um acidente. Um acidente. Que está muito longe da necessidade matemática e muito longe desse tipo de evento que acontece mais das vezes, mas que não pode ser tratado como portador de uma certa necessidade. Ora, na esfera da imitação, na qual se liga com ações humanas, então, basicamente lidando com ações humanas, o tipo de necessidade característica das matemáticas não tem lugar. O tipo de, entre aspas, aqui, necessidade que caracteriza os eventos que se dão mais às vezes, tem o seu lugar, mas devidamente acomodado naquilo que caracteriza a imitação, que é a praxis humana. E a praxis humana é portadora de um índice de indeterminação maior do que os acontecimentos naturais. Se eu deliberar agora agir de um determinado modo, nada garante agora que isso vai acontecer do modo como eu deliberei. Pode não acontecer. Então, o mais às vezes aí, também não é acidental, como o cavalo buraco encontrar o tesouro, mas também não é, assim, o mais às vezes caracteriza todo o fogo sobe e não desce. Certo? Há uma esfera de contingência intrínseca à ação. Aristóteles vai estudar fartamente isso na ética. E isso ele vai destacar um pouco de Platão. Ele vai incluir essa platônica, Socrático platônica, entre outras coisas, por causa desse índice de indeterminação inevitável na ação. Que não inviabiliza uma teoria moral, mas nos obriga a ter um pouco de cautela com relação ao estatuto sistêmico da teoria moral. Mas é só essa história. Ora, como a imitação se dá também de ações humanas, e há um índice de indeterminação inevitável na ação humana, pode-se falar na ação humana de algo que
tem esse estatuto de acontecer o mais das vezes. Né? Mas o mais das vezes não é o mesmo tipo de evento natural. Vamos dar um exemplo aqui. O que é uma imitação num poema no qual está se exercitando essa ideia de acontecer o mais das vezes, que portanto é algo verossímil e que também tem esse estatuto de o que poderia ser. Vou pegar um exemplo que muito batido. Né? Se você tem o primeiro canto da Ilíada de Homero, todo o problema, toda a questão, tudo que acontece na Ilíada de Homero, que é um poema escrito a respeito da cólera de Aquiles, né? Se deve ao fato de que Aquiles, no meio da batalha com os troianos, depois de 9 anos de guerra entre eles e os troianos, Aquiles está irado com Agamenon, que é o chefe da expedição grega, porque Agamenon toma de Aquiles uma escrava. Né? Aquiles, então, sai da batalha, se retira da batalha, e com a saída de Aquiles, que é um semideus, filho de uma deusa, um guerreiro, o maior de todos os guerreiros, os atenienses passam a sofrer revoltas. Isso faz com que se tente demover Aquiles. Né? Ora, a escrava que foi tomada por Agamenon, chamada Briseida, era filha de um sacerdote chamado Brises. E esse sacerdote vai até o acampamento dos atenienses, dos gregos, pede a Agamenon que lhe devolva a sua filha. E Agamenon recusa. Ora, qual é a ação, que tipo de ação se espera de um sacerdote como Brises nesse momento? Espera-se que ele pegue sua espada, desafie Agamenon para um combate, ou espera-se que ele, como um sacerdote, vá até o templo da divindade a qual ele serve e peça a essa divindade que puna Agamenon? Evidentemente que o que poderia ser é que ele vá pedir à divindade da qual ele é um sacerdote, que puna Agamenon pelo seu ato. E ele não vai então tomar uma espada e desafiar Agamenon para o combate. Não é verossímil que um sacerdote tome uma espada e desafie alguém para um combate, mas é verossímil que ele peça à divindade da qual ele serve que puna aquele que lhe for vida. Tudo isso configura a ideia de verossimilhança, aquilo que se espera acontecer o mais das vezes com um sacerdote. Né? Imagina-se que um sacerdote agiria desse modo. Por isso, Aristóteles diz, a poesia fala do que poderia ser. Se de fato Brises tivesse existido, ele poderia ter agido assim. Porque é assim que um sacerdote age mais das vezes. E é isso que confere verossimilhança à situação. Então, vejam, a ideia de verossimilhança aí não está acoplada a uma verdade histórica. Ela está acoplada a uma certa concepção que vem a ser um certo caráter de um certo tipo de indivíduo. O caráter do sacerdote faz com que seja verossímil que certas ações sejam executadas e certas outras ações não sejam executadas por ele. Aristóteles vai usar também o termo, né, para se referir a isso, ele vai chamar de o possível. O que é possível ao sacerdote, nessa hora é isso. Brises vai então ao templo do deus Apolo, né, e chegando no templo do deus Apolo, ele pede a Apolo, diz a Apolo, eu já fiz muitos sacrifícios a você, eu sou um servo fiel, ser, mais do que todos os outros deuses, e com isso ele não se... Sabe que os deuses gregos são muito vaidosos, né? Então, fazer oferendas a um deus grego, dizer que ele é preferido em relação aos outros, isso deixar os deuses gregos com seu ego bastante estranho. E ele pede então que Apolo puna os gregos. E Apolo então discrimina a peste no acampamento grego. Começam a morrer gregos vítimas dessa peste. Isso que vai levar então a necessidade de convencer a química a retornar ao combate.
e fazer com que Agamenon devolva Briseida a seu pai. Isso vai demorar alguns cantos, muitos deles vão morrer ainda, né? Mas finalmente vai ter que acontecer para que Apolo suspenda a peste. Né? Então, essa ideia da verossimilhança, nesses termos, é o que caracteriza para Aristóteles a imitação. A imitação, no caso, que é o que interessa a Aristóteles aqui, que é o da tragédia, que tem como matéria-prima um mito. A tragédia fala de Édipo, a tragédia fala da invasão de Tebas, a tragédia fala de uma série de eventos relacionados aos vários ciclos mitológicos. Né? Portanto, não se trata de um discurso histórico. A matéria da tragédia já é, por definição, uma falsidade, né? Mas é possível construir verossimilhanças no seio desta falsidade histórica. A falsidade histórica não elimina a verossimilhança na construção das ações e das personagens, que é o que então uma boa poesia deve fazer. Né? Bom, de algum modo, os discursos socráticos, a apologia de Sócrates, que é o texto que nos interessa aqui, né? De algum modo, também ela tem no seu horizonte uma escrita que deve produzir verossimilhança. Aqui isso é inegável que, de fato, a apologia de Sócrates, os diálogos de Platão e, de resto, os diálogos socráticos em geral, são tidos como peças de imitação, pode-se comprovar numa afirmação bem posterior, já de um teórico da retórica, né, que é Quintiliano, um teórico da retórica latina. Quintiliano, numa aula chamada Instituto Oratória, livro 5, capítulo 7, parágrafo 28, faz o seguinte comentário: se ainda for preciso exibir um modelo, literalmente o latim diz um exemplum, né, um paradigma, no caso, um exemplo que pode ser tomado como paradigma, se ainda for preciso exibir um modelo de imitação, imitatio, o único é o que se pode tomar dos diálogos socráticos. Vejam, Quintiliano, que é um teórico da retórica latina, já do primeiro século da distância, não me engano, já tem diante dele uma tradição que vem nos chamados diálogos socráticos um modelo imitativo. Né? Um tipo de produção de discurso que pode ser tomada como um padrão para escritores que querem produzir boa imitação. Se ainda for preciso exibir um modelo de imitação, o único é o que se pode tomar dos diálogos socráticos, sobretudo os de Platão. Né? Isso é uma afirmação que vai reaparecer em Diógenes Laércio. Platão elevou ao máximo o gênero do logos socráticos. Né? Sobretudo os de Platão, nos quais as interrogações são tão hábeis que, ainda que bem respondidas, chega-se ainda ao resultado que queriam produzir. O caráter imitativo que Quintiliano está destacando aqui nos diálogos de Platão está no fato de que as interrogações são tão hábeis, né? Então a ideia de imitação ela é totalmente artificial. A produzir um texto imitativo é produzir um artifício. Né? A habilidade das interrogações feitas nos diálogos de Platão é tal que, mesmo quando são bem respondidas pelo interlocutor, chegam ainda ao resultado que queriam. O que Quintiliano está aqui comentando? Quintiliano está dizendo o seguinte: nós podemos nos perguntar se isso de fato é correto todo o tempo. Mas ele está dizendo o seguinte: nos diálogos de Platão, as respostas dadas por interlocutores de Platão frequentemente são muito boas.
Mas isto não será suficiente para que Sócrates não consiga chegar aonde ele queria. Essa habilidade de fazer com que o interlocutor socrático não seja simplesmente um indivíduo incapaz, mas que seja capaz de dar respostas razoáveis, engrandece ainda mais o resultado final obtido por Sócrates e denota a habilidade imitativa do diálogo. Vocês vão ver que nem sempre o interlocutor de Sócrates é assim, tão bom nas respostas que ele dá. Há boas e más respostas. Mas nunca a resposta, ainda que ela se apresente como uma resposta que poderia levar a uma conclusão positiva, Sócrates encontra uma forma de conduzir a aporia. Então, essa capacidade de criar o artifício que Quintiliano aqui está destacando como exemplo de imitação. Veja, por que isto é um exemplo de imitação? Porque simula muito bem uma conversação. Uma conversação que parece real, que poderia ser. Uma conversação na qual os interlocutores são capazes entre si de trocar logos de forma contundente, de forma significativa. Isto poderia ser. O segredo da boa imitação é ela não parecer uma imitação. Quanto menos ela parece uma imitação, mais imitação foi preciso para que ela não se assemelhasse a uma imitação. E é isso que Quintiliano aqui, em outras palavras, está louvando nos diálogos socráticos como um todo e, sobretudo, diz ele, nos diálogos de Platão. Bom, eu vou ainda fazer alguns comentários sobre trechos da poética a respeito da noção de imitação, porque há alguns acréscimos que Aristóteles faz, os comentários sobre o que é imitação, que ajudam a compreender um pouco, podem ser aplicados na nossa maneira de ler a apologia de Sócrates. Primeiro ponto, então, quando lemos a apologia de Sócrates, de Platão, ainda que nós estejamos diante de um discurso direto no qual Sócrates frequentemente relata, como nós veremos, uma experiência pessoal, as páginas que vão nos interessar fundamentalmente na apologia são páginas em que Sócrates narra uma experiência pessoal do oráculo de Delfos, do episódio do oráculo. Ainda assim, nós não devemos em absoluto imaginar que nós estamos diante de uma confissão biográfica do ponto de vista histórico. Nós devemos sempre pensar que a verossimilhança obriga uma relação com os fatos, mas não uma relação de reprodução, mas uma relação que nos dê algo que poderia ser. O discurso que Sócrates faz na apologia de Sócrates de Platão é o discurso que poderia ter sido feito por Sócrates. Isso não quer dizer que nada ali foi dito por Sócrates, mas quer dizer que ele é justamente uma mistura entre algo que de fato aconteceu e algo que Platão está acrescentando como imitação. Nunca saberemos ao certo de fazer essa distinção, porque ela não deve ser feita. O que Platão não quer justamente é que sejamos capazes de fazer essa distinção. O texto não está escrito para que nós o decifremos o que é história e o que é imitação. A imitação é um conglomerado, é uma aliança bem sucedida, um casamento feliz entre referências históricas e uma construção verossímil de algo que poderia ser, de algo que é possível. Claro, no caso de Sócrates, como nós vamos ver, tudo isso convive com a necessidade de mostrar a singularidade de Sócrates. Se por um lado o discurso que Platão faz sobre a apologia é um discurso verossímil, por outro lado, essa verossimilhança, que é necessária, ela também precisa servir ao objetivo apologético e laudatório que está na origem da escrita do texto, que é mostrar que Sócrates foi condenado injustamente. E, portanto, é preciso explicar Sócrates. E explicar Sócrates terá que ser, como nós veremos, mostrar que Sócrates é único. Ainda que não pareça, ainda que ele pareça ser mais um de um grande grupo de indivíduos,
de um certo grupo de pessoas, ao qual ele vai ser, de algum modo, reunido pelos acusadores, ele é singular. Né? E essa singularidade, né, vai ter que ser obtida no seio desse discurso verossímil. Então, depois do nosso intervalo, eu vou comentar mais algumas 2 ou 3 passagens da poética, inclusive essa passagem famosa que Aristóteles descreve a diferença entre o que é poesia e o que é história, na qual essa terminologia vai ser mobilizada. Né? Isso então depois do intervalo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?